Saudações tricolores verde, branco e grená. Eu sou o Beto Serra, o suburbano tricolor, e o Fluminense perdeu sua primeira partida na Libertadores 2023. Esse é o pós-jogo de The Strongest 1, Fluminense 0, válido pela quarta rodada do grupo D, na fase de grupos aí da Copa Libertadores 2023. Não tenho muita coisa para falar sobre esse jogo, porque eu tô puto pela derrota. E assim, foi um jogo tão merda que, cara, nem restou falar muita coisa, cara. Esses caras que conseguem fazer aí pós-jogo de uma hora e caralhada de um jogo merda desse, eles são realmente heróis e são muito bons. Porque, cara, eu não consigo. Vamos lá. Mas tem algumas coisas, ainda assim tem algumas coisas que eu gostaria de falar, que é preciso falar. Eu sempre falo que eu sou completamente contra a ideia de poupar time, que eu acho que o time tem que ir completo sempre que puder, a não ser que tenha algum jogador a ponto de estourar. Mas, nesse caso do jogo contra o Strongest, eu abri uma exceção. Na live que a gente faz lá com o Trio Raiz de quinta-feira, na quinta-feira passada, eu falei que eu também não iria completo para esse jogo, porque a gente tem vindo de um desgaste muito grande. Isso aí vai ser o ano inteiro, não tem jeito. Não é só por isso, mas você vê que o time já começou a apresentar queda, tanto física quanto técnica. Então, os resultados ruins estão aparecendo, coisas que não era normal no início da temporada, nem da temporada, mas de fevereiro, ali, março, até aqui, não era normal. E que é uma sequência muito pesada, onde a gente tem altitude de 3.600 metros, contra The Strongest. Depois tem jogo fora do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que não tá bem, tá na zona de rebaixamento. Eu acho que por isso vai ser um jogo de intensidade muito maior, que eles vão ter que sair, eles precisam sair dessa merda, vão jogar em casa, e com certeza vão vir para cima com tudo. Vai ser um jogo de muita intensidade, muito desgaste. Isso aí a gente já imagina. E no meio da semana tem o Fla-Flu da volta da Copa do Brasil, das oitavas de final. Então, assim, dado esse cenário, eu até concordava do Diniz poupar o time. Só que, quando saiu a notícia que o Fluminense ia com o time todo reserva, puta que o pariu. Tudo bem, cara, eu não vou aqui questionar as decisões do treinador. Aliás, eu tenho direito de questionar, mesmo sabendo menos do que ele, porque eu sou torcedor, né? Torcedor tem direito de tudo, né? Inclusive de falar merda. Então eu não me preocupo nem um pouco de chegar aqui e falar merda, porque eu sou torcedor, cara. O torcedor é emotivo mesmo, é passional, não quer saber. A gente que faz algum conteúdo e outras pessoas veem, ainda que sejam poucas, a gente precisa ser um pouco mais ponderado, e eu vou tentar ser, tá? Mas assim, concordei em poupar o time, mas não concordo de botar o time em reserva. O jogo foi 1-0, mas o Fábio evitou uma goleada, que podia vir até com o time titular. Só que um amigo flamenguista meu me perguntou assim: Beto, mas tu acha que com o time titular o Fluminense venceria o jogo? Eu falei, não sei. Talvez não. Mas com todas as reservas, com certeza perderia. Mas futebol é futebol, poderia ganhar, poderia. Mas o que o Fluminense apresentou ontem para ganhar o jogo? E não teve chances, hein? Teve chances. Mas, cara, não é só pelo elenco. Cara, eu cansei de falar isso. Nós não temos elenco. Se você botar o time todo reserva, vai jogar mal, não vai conseguir jogar. Não é culpa dos meninos. É que o time não é habituado a jogar junto. O time é muito mais limitado tecnicamente. Porra, isso aí é muito na cara, bicho. É muito na cara, Beto. Mas você acha que valeria a pena expor alguns titulares? Sim, é jogo de Libertadores. Mas a gente tá quase classificado. Tá quase. Tá quase classificado. A gente não subiu pra La Paz classificado. E agora, no sorteio, eu fiz a live lá com os meninos do trio. Eu falei, desse grupo aqui, tem 2 jogos que a gente já bota na conta derrota. Mesmo que ganhe,
A gente bota na conta derrota The Strongest na Bolívia, em La Paz, e River Plate em Buenos Aires. E é isso. A gente já entrou contando com possíveis derrotas nesses 2 jogos, né? E aí contava também com uma vitória no Peru. E aconteceu, vitória no Peru contra o Sporting Cristal. Tudo dentro do programado. Ainda tá tudo dentro do programado. Tá ok. O problema não é esse. O problema é que eu tava contando dessa derrota em La Paz com o time titular. Ficou barato. A gente perdeu só de 1-0. A gente perdeu 1 gol de saldo. Tá ótimo. Não é exatamente por isso eu tô puto. Ninguém gosta de perder, obviamente. Mas, cara, o Fluminense, em certos momentos do jogo, foi amassado. E o The Strongest, o que eu vi deles, foi uma intensidade muito baixa. Eu pensei que eles viriam pra cima querendo fazer 2, 3, 4. E não deram até chance da gente fazer gol. Mas, enfim, por isso que foi um jogo que dava até pra empatar, cara. Até pra, de repente, ganhar. Mas o Fluminense, mais uma vez, estava mal. E aí, até que ponto eu posso falar que o Fluminense estava mal por causa da altitude? E até que ponto eu posso falar que estava mal porque tá mal. Vem jogando mal. É o 3º jogo consecutivo sem derrota e não jogando... Sem vitória, 2º com derrota, e não jogando bem. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Ele jogou mal contra o Flamengo, jogou mal contra o Botafogo, jogou mal ontem. O de ontem, a gente tem todos os motivos e tem todos os argumentos para justificar. A altitude covarde, a gente sabe disso. Não vou criticar nem o Diniz, nem o time pela apresentação bizarra de ontem, que foi horrível a nossa apresentação ontem, mas não vou julgar por isso. Porque, cara, eu não sei até que ponto a altitude prejudica. E eu imagino que prejudique pra caralho. Então, a minha crítica não vai ser pela atuação ruim que a gente teve. Eu acho que o Diniz deveria mesclar o time. Aí, com ou sem razão, mas eu acho isso. Botar pelo menos 4 titulares, cara. Deixa 4 titulares, 5 reservas e vê no que dá. Agora, botar 10 reservas, sendo que alguns garotos... o Esquerdinha jogando a primeira vez. O Pirani mais uma vez. Porra. E aí eu vi não sei quem falar que o Pirani sem a bola é importante. Porra, vai cair na mesma parada do Iago, cara. Sem a bola ele é importante. Cara, futebol se joga com a bola. Tudo bem, você joga sem a bola às vezes também, taticamente. Mas, cara, não vai justificar a titularidade do Pirani. Ele se movimentar bem sem a bola. Não, cara, não vai justificar. Ele não vai ser titular nunca jogando bem sem a bola. Mais uma vez, partida ruim do Pirani. Thiago Santos, eu não vou falar que fez partida ruim, ele é fraco. Gostei só do Martinelli, porque para quem está voltando de uma lesão séria do jeito que foi, né, podemos considerar a lesão do Martinelli séria, correu bem, se movimentou e jogou a Vera. Gostei do Martinelli. E o Fábio, que fez milagres e, cara, cada defesa bonita que ele fez, né, cara, que ele faz sempre. O Fábio evitou o pior. Evitou de ser uma goleada e a gente ia perder saldo, enfim. Teve até uma pessoa que falou pra mim que o Fábio falhou no gol, que demorou a cair, demorou a chegar. Cara, eu sinceramente não vi falha. Se fosse aqui embaixo, eu falaria, o Fábio demorou a cair mesmo. O Fábio, eu não digo falha, mas seria uma bola defensável. Mas lá em cima, irmão, com a velocidade que a bola viaja, não achei falha. Se você pega principalmente o replay atrás do gol, desse gol babaca que a gente tomou, um gol de pelada, né? A zaga, porra, dormiu ali. A culpa foi toda da zaga. Se você pega a imagem atrás do gol ali, você vai ver a velocidade do lance. Quando a bola passa cruzando a área, que chega no jogador do The Strongest, ela já tá dando gol, filho. Então eu não vou culpar o Fábio por esse gol e nem vou dizer que ele falhou, que poderia pegar, porque é uma coisa realmente... a velocidade que a bola pega é muita coisa, cara. É muito fácil você sentar ali. O Fábio falhou nesse lance aí. Porra, pensa em tudo, né? Na situação toda ali. Não acho que foi falha por causa disso. Se fosse aqui embaixo, eu acharia que era uma bola defensável.
mas lá em cima, com a velocidade que a bola pega, achei que foi um gol que a nossa defesa falhou e, cara, quando o Fábio pensou em ir nela, ela já estava dando gol, cara. Não dá, não dá. Não dá. Vocês lembram as finais lá da Sul-Americana e da Libertadores? Quantos gols fora da área a gente tomou da LDU, filho? É uma velocidade absurda que a bola pega, por isso eu acho injusto botar na conta do Fábio esse gol que a gente levou, tá? Se fosse para botar, não tem problema nenhum, eu botaria. Eu botei também contra o Botafogo, enfim. Mas acho que o Fábio nos salvou de uma goleada. Vamos à classificação do grupo. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, bem breve, porque eu não tô com a menor inspiração para falar desse jogo. Foi muito ruim esse jogo do Fluminense. Então, discordo de botar o time todo reserva. Achei que o Fluminense se expôs a um risco desnecessário de ser goleado e perder a moral que construiu nessa primeira fase da Libertadores até aqui. Imagina se toma de 5-6, cara. E aí vai pegar o River lá no Monumental, cara. Cara, achei que correu muitos riscos e acabou ficando barato. Não vou falar um resultado bom nunca, derrota. A não ser que a derrota seja o único resultado que nos dê título, nem vitória nos dê. Aí eu vou falar que foi um bom resultado perder. Mas acabou ficando barato. Pelo que o Fluminense se arriscou, acabou ficando barato. Pela escalação, acabou ficando barato. O Fluminense continua com 9 pontos no grupo D, continua na liderança isolada. The Strongest, com essa vitória, foi a 6 pontos, encostou no Fluminense. O Sporting Cristal e o River Plate empataram no jogo de ontem lá no Peru. E foi um resultado ideal para nós, porque ambos tinham 3. Se um dos dois vencesse, empataria com o The Strongest com 6 pontos e encostaria na gente. A gente teria 2 times no nosso encalço ali. No entanto, só tem um e são 2 vagas. Por enquanto está ótimo. Então os 2 times empataram, ficam com 4 pontos cada um. Ainda estão longe da gente, está 5 pontos da gente, enfim. Isso nos deu a possibilidade de classificar já na próxima rodada com um simples empate. Se a gente empatar, se a gente segurar o River Plate no Monumental, que eu acho que vai ser muito difícil, porque vai ter mais de 80 mil pessoas lá, gritando, cantando, incentivando. Se a gente conseguir segurar o River e, no mínimo, empatar, a gente sai classificado de Buenos Aires. Seria ótimo, porque a gente ia para o terceiro jogo só para garantir a primeira colocação. E aí, dependendo, se o The Strongest perde pro Sporting Cristal, a gente vai pro último jogo praticamente em primeiro, classificado em primeiro, porque aí só o Sporting Cristal poderia alcançar o Fluminense na última rodada, se vencesse o próprio Fluminense no Maracanã, e aí ia depender muito de saldo de gol, né? E empatar com 10 pontos ia depender de saldo de gols. Mas um empate aqui contra o River Plate nos garante a classificação. E se o Sporting Cristal vencer o The Strongest, ou até mesmo talvez perder, se o The Strongest ganhar, não, vencer, é só vencer, empatar, se empatar The Strongest e Sporting Cristal, o The Strongest vai a 7, poderia alcançar a gente na pontuação no último jogo, mas ficaria ali o saldo, a gente provavelmente passaria. Então um empate no jogo contra o River e uma não vitória do The Strongest contra o Sporting Cristal no próximo jogo, a gente praticamente garante a classificação em primeiro. Mas a gente tem que pensar na classificação, que ainda não veio. Eu vi muita gente falando, o Fluminense está numa situação muito confortável. Ainda está, com o empate de ontem entre River e Sporting Cristal, o Fluminense ainda está numa situação muito confortável, na minha opinião. Mas ainda tem 2 jogos, sendo um fora de casa contra o River. Então assim, cara, Libertadores, todo cuidado é pouco, tá? É por isso que eu não concordei com a exposição do Fluminense na escalação de ontem. Botar todo mundo reserva, tirando o goleiro. Eu achei que, tudo bem, depois que o jogo acabou, a gente sabe que foi só 1-0, ficou legal, ficou barato. Mas poderia ser muito pior, poderia ser uma goleada, cara. E aí não ia afetar só o nosso saldo de gols, ia afetar o nosso psicológico pro jogo contra o River. A gente entra contra o River com o psicológico meio fudido. A não ser que a gente classifique contra o Flamengo na Copa do Brasil, talvez melhorasse.
Mas não dá pra ficar contando com o próximo jogo. Então, poderia ter sido muito pior, tá? Eu tô puto pela derrota, puto porque botou o time todo reserva, mas ainda tô aliviado, porque poderia ter sido pior. Agora, nós não estamos classificados. Se acontecer um resultado normal, que é derrota pro River no Monumental, é um resultado normal, a gente vai entrar no último jogo com 9, o River com 7. The Strongest Sport eu não sei como é que vai ficar, mas a gente talvez não perca a primeira posição com a derrota pro River, por causa do saldo de gols, mas a gente vai entrar precisando vencer. E aí, filho, uma pressão do caralho. Libertadores. Porra, começamos a Libertadores com 3 vitórias em 3 jogos, goleada no River. E agora a gente chega aqui na última rodada precisando ganhar de qualquer jeito. Acho que vai entrar numa pressão desnecessária. Pelos 3 primeiros jogos que fez. Por isso que eu acho que se expôs muito. Acredito que a gente classifique. Talvez não com tanta facilidade como estava se encaminhando. Mas acredito que a gente se classifique. Eu só tenho medo de uma derrota para o River, que é algo completamente comum, nos bote numa pressão para o último jogo que nos atrapalhe. Lembrando que o time não vem bem. O time titular vem numa fase ruim. São 3 jogos sem vencer. Tudo bem, 2 clássicos a gente releva. Mas jogando mal. Não sei quando a gente vai voltar a jogar bem. Que é algo que eu já tinha falado também, que isso ia acontecer. Ia chegar uma fase ruim. Tá tudo dentro do programado. A minha preocupação não é essa. Minha preocupação é muito mais o mental. Então, espero que o time titular possa voltar aí domingo. Não vejo necessidade de poupar contra o Corinthians, porque já poupou ontem. Eu pouparia alguns ontem e pouparia os outros no domingo contra o Corinthians, pro Fla-Flu jogar todo mundo. Mas já que ele poupou todo mundo, acredito que não tem necessidade de poupar todo mundo contra o Corinthians ou poupar, enfim. Acho que dá para ir titular domingo e contra o Flamengo. Minha preocupação é muito mais mental, mas agora a Libertadores também nem sei quando vai ser o próximo jogo, acho que é na outra semana. Agora a gente tem que virar a chave, tem que pensar no brasileiro, que a gente está bem ainda, mesmo com a derrota para o Botafogo, a gente não caiu de posição, apenas o Botafogo se distanciou, mas isso é uma coisa que a gente pode alcançar. Como eu falei, a meta no início do campeonato, para o meio do campeonato, é se manter no bolo de cima para que no final a gente possa brigar. Ninguém vai ser campeão no primeiro turno. Então a gente tem que fechar o primeiro turno bem na parte de cima, para ficar junto com todo mundo ali, com o bolo de cima, para desgarrar do bolo de baixo, para que a gente, na fase aguda do campeonato, a gente possa disputar o título. Acho que é isso que é importante no Campeonato Brasileiro. Fora isso, focar na Copa do Brasil depois do jogo contra o Corinthians, que é o Flamengo. Vai ser um jogo difícil pra caralho, mas vale lembrar que o Flamengo também não vem bem, só jogou pra caralho contra o Fluminense. De resto tem jogado mal, jogou mal contra o Corinthians, jogou mal na Libertadores. Espero que não jogue pra caralho de novo contra o Fluminense. Acho que dá pra fazer uma partida sóbria, uma partida sólida, e dá pra ganhar o jogo perfeitamente, tá? Mas tem que tomar cuidado, que o Flamengo, querendo ou não, jogando mal ou não, tem um grande elenco, tem um grande time. Ao contrário do Fluminense, que não tem um grande elenco. Mas acho que dá para classificar. E aí depois a gente pega o Red Bull Bragantino, eu acho, no Brasileiro. Depois no meio da semana tem o River Plate. Aí depois é outra história. Aí a gente começa a pensar de novo na Libertadores. Bom, resumindo, ficou barato. E eu achei que o Diniz correu um risco desnecessário de levar uma goleada, botando o time todo reserva. Dito isto, vamos esquecer o jogo de ontem. Espero que no futuro próximo a gente nem lembre dessa merda desse jogo. E pensar no Corinthians. Corinthians é domingo, salvo engano, 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde. Deve ser o jogo da Globo. E eu volto para fazer o pós-jogo dessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado, o meu abraço. Peço que se inscreva no canal do Suburbano Tricolor no YouTube, tá bom? Ajudar aí a crescer, fazer vários conteúdos. E é isso, foi o pós-jogo de The Strongest 1, Fluminense 0, válido pela 4ª rodada do Grupo D, da fase de grupos da Taça Libertadores 2023. Forte abraço, obrigado. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Tamo junto, valeu!